Oi, gente linda, boa tarde, pessoas maravilhosas, amantes das orquídeas e da natureza. Estou aqui mais uma vez para um vídeo e hoje vamos replantar uma orquídea catleia. Eu até trouxe ela aqui, ó. Mas antes de iniciarmos, né, o plantio da nossa orquídea, eu queria pedir para vocês que não se inscreveram no canal ainda, para se inscreverem, dar o seu joinha aí, porque ajuda muito, né? Compartilhe o vídeo com seus amigos, com as pessoas que gostam de orquídeas, certo? E também para obter mais informações, tá certo? Bom, vamos então iniciar o nosso plantio. Aqui tem uma catleia, as raízes dela estão bem para fora do vaso já. E aqui vocês podem perceber que tem um brotinho já, ó, certo? Então, essa orquídea tá na hora de replantar. Como a gente está na primavera, né? Passou já até um pouquinho do tempo, poderia ter sido no início de setembro. Então, hoje nós vamos iniciar aqui o plantio dessa orquídea. Vamos tirar ela do vaso, porque ela tá bem presa aqui no vaso, ó. Bem presa, tem que ter muito cuidado, soltar esse vaso aqui. Vou tirar ela. Opa, pronto. Caiu aqui, não tem problema. E vamos fazer a limpeza, né, que precisa ser feita na orquídea para poder fazer o replante. Aqui tá a plaquinha dela, vamos deixar aqui do lado, né, pra gente poder... Bom, a gente conta sempre 3 bulbos para dar o corte, certo? Tem o bulbo aqui que tá iniciando, 1, 2, 3. Então, eu vou cortar ela bem aqui nesse meinho aqui, ó. Um alicate aqui bem afiado, né? Cortei. Aí, vamos pegar uma faquinha para ajudar a separar. A faquinha também foi esterilizada certinho, né? Pronto, separamos, certo? Vou deixar essa outra parte aqui. E esta parte aqui a gente faz a limpeza. Se tiver vocês podem também fazer a limpeza embaixo da torneira, né? Pra ficar bem limpinha, que tem umas raízes aqui que estão muito grandes, então vamos eliminá-las, certo? E aqui a gente vai fazer o replante. Bom, nós podemos usar o vaso de barro, podemos usar o vaso de plástico, né? E quem não tiver o vaso de barro e o vaso de plástico, pode usar a garrafa PET, pode usar o toquinho de IP ou toquinho de café, né? Então, tem várias maneiras. O que primeiro a gente faz, então? A gente forra o vaso para drenar o vaso com os caquinhos de telha, tá aqui, certo? E o meu substrato vai ser o substrato de carvão. É um substrato de carvão com pinos e isopor. Então, eu coloco aqui um pouquinho de substrato de carvão. Posso colocar um pouquinho de isopor aqui para ajudar na drenagem, né? Um pouquinho de isopor. Daí, eu coloco aqui a orquídea, que ela tem que estar bem encostadinha aqui, ó. Essa parte traseira dela encostadinha aqui atrás. E daí, eu vou completar aqui com o substrato.
O carvão é muito importante para a orquídea. E junto com o pó, com a madeirinha do pinus, né? Ele ajuda a nutrir as suas raízes. Aqui. E depois que eu fiz esse processo aqui, né? Eu gosto muito de colocar a brita. Eu tenho aqui a brita número 1. Ela já foi lavada, ó. Então eu coloco aqui em cima, certo? Aqui. Para poder ajudar a fixar. Eu faço assim dessa forma. Para poder ajudar a fixar a orquídea e ela ficar firme. Pronto. Tomar bastante cuidado para o brotinho dela não ficar enterrado, né, no substrato, porque senão ele pode apodrecer. Aí, como a orquídea tem que ficar mais presa, ela não pode ficar solta, o que a gente faz? A gente coloca aqui, vamos amarrá-la, certo? Vamos amarrá-la com esse araminho, para que ela não fique balançando dentro do vaso, certo? Aí ela ficou presa e ela não vai ficar balançando, então a probabilidade é que a planta, através desse broto, floresça, certo? Essa planta já está pronta. E aqui nós temos a plaquinha dela, que nós vamos colocá-la, certo? Aqui nós temos mais o resto da planta, olha só, com a outra frente, olha que interessante, certo? Aqui nós temos mais 1, 2, 3, 4 bulbos, e aqui a parte traseira nós temos 1, 2, 3, 4 bulbos, que a gente pode simplesmente dividir, certo? Aqui, ó, aqui bem aqui nessa parte aqui a gente divide, né? Ó, a gente divide, certo? Vamos abri-la com cuidado para não prejudicar o brotinho dela. Vamos fazer a limpeza, certo? Tirar todo esse excesso que fica aqui, ó, certo? Todo esse excesso. E o que nós vamos fazer com essa planta? Nós vamos simplesmente usar outro vaso, né? Vamos tirar aqui, ó, o excesso das raízes. O excesso das raízes, ó. E vamos utilizar para essa planta o vaso de barro. Então, vamos colocar um pouquinho de isopor. Vamos colocar um pouquinho de caquinho aqui de telha, né? Pode ser caquinho de telha e pode ser também aqueles caquinhos de vaso que quebra, né? Ao invés de jogar fora o vaso quebrado, utilize os caquinhos, né? A gente tem que aprender a reciclar, certo? Então, vamos deixar a plantinha aqui do lado, colocar um pouquinho de substrato aqui no fundo, certo? Para a planta não ficar direto nos caquinhos, né? E vamos envolvê-la em volta aqui com o substrato feito de carvão, pedacinhos de pinos, madeirinha de pinos, né? Está aqui plantada outra orquídea. Ela está bem firme. E vamos utilizar aqui a pedrinha brita. Colocar a pedrinha brita aqui em volta, ó, né?
Por quê? Porque vai manter a planta mais firme. Esse processo eu já usei em várias plantas, né? Fiz experiência em várias plantas e deu certo. Eu tenho aqui um pedacinho de bambu que eu vou colocar aqui do lado e vou amarrar essa orquídea aqui para que ela fique firme. Ela ficou bem firme no vaso, certo? E essa outra, que é a parte traseira da orquídea, certo? Eu continuo fazendo aquela limpeza, tirando todo o excesso que ficou, né? De raízes mortas. Mas aqui nós temos indícios de raízes boas. Então, a gente corta aqui os excessos, certo? Essa parte bem comprida dela. Aqui ficou uma sujeirinha, mas é natural. Essa mesa já é apropriada, já ela tem um plástico para poder... E neste outro vasinho aqui, nós vamos colocar um pouquinho de isopor. Aqui nós temos os caquinhos, né, que a gente coloca aqui no fundo para ajudar na drenagem, certo? Vamos colocar um pouquinho de substrato no fundo. E aqui, esta parte aqui foi a parte que cortou. E eu tenho aqui a canela em pó, que eu gosto de colocar a canela em pó para cicatrizar. Ela cicatriza e protege a planta. Aí eu coloco a planta, né? Com a traseira dela bem encostadinha atrás, do jeito que eu expliquei na primeira planta. E vamos completá-la com o substrato. Aqui. Aqui. Ela ficou com 3 dedos aqui, tá bom, ó? Ficou com quase 4 dedos, né? É uma distância boa para a planta brotar. E eu já tenho aqui a pedrinha brita. Essa pedra brita, ela pode ser aquela maiorzinha também, certo? Eu faço com essa pedrinha menor, pequenininha aqui, número 1, mas pode ser aquela outra pedrinha maior. Ela já ajuda a fixar, né? O vaso. E depois é só fazer as plaquinhas. Aqui também fixar ela com o bambuzinho, né? Só fazer as plaquinhas. É isso, gente. Eu agradeço a todos e peço que compartilhem esse vídeo, que dê o seu joinha, que mostrem para os amigos. E no próximo vídeo vamos fazer o replante das Phalaenopsis, certo? Então, boa tarde a todos e até o próximo vídeo.